Boa tarde ou boa noite a todas e a todos. Ou bom dia, né? Também vai saber que horas que vocês vão assistir esse vídeo. Como prometido, a aula de ontem, dia 4/3, vai ser ministrada online. Tudo que eu falaria ontem, eu vou falar aqui no vídeo, tá? Vocês têm uma semana para assistir esse vídeo, então recomendo que quem está aí pegue um caderno, um lápis, uma caneta e anote aquilo que acha relevante, tá? Vou dar dicas de leitura também, vou ler alguns trechos de algumas obras para vocês e a gente vai continuar de onde paramos na aula passada. Na aula passada eu tinha feito um preâmbulo a partir de uma relação entre o mito e o pensamento filosófico nascente, e conseguir, pelo menos de maneira geral, estabelecer uma relação de proximidade, de continuidade, de progresso e de construção de um tipo diferente de discurso na filosofia em relação ao que antes dela era construído enquanto conhecimento na Grécia, conhecimento mítico. Minha posição, como dito na aula passada, está mais próxima do Francis Cornford do que do John Burnett, apesar dos dois terem bons argumentos. Mas, primeiro, a partir do que a gente viu na aula passada, parece que os filósofos pré-socráticos não são um prenúncio do que a filosofia, ou que a ciência moderna ia se tornar em relação a método, objeto e forma de abordar teórica o que significa empiricamente também a natureza e os objetos naturais. Então me parece que esses primeiros sábios, esses primeiros pensadores pré-socráticos, eles não se enquadram muito bem como se fossem antecessores da ciência ou dos cientistas modernos e contemporâneos, como Burnett já prenuncia. Cornford já estabelece uma relação aparentemente mais realista, né? Há uma paulatina continuidade do pensamento mítico no desenvolvimento do pensamento filosófico. Claro que abrem campos heurísticos diferentes, apesar do pensamento mítico não apenas ter a intenção de narrar a origem do mundo, da natureza, dos deuses, dos seres humanos, enfim, e narrar os feitos heróicos dos heróis e dos deuses. Os mitos têm a intenção também de explicar, de descrever, de oferecer uma certa explicação a uma regularidade que acontece, que é dada na natureza, mas também nas ações humanas, que ajuda a manutenção dessa cultura que se serve desses mitos. Falei para vocês que os mitos, a marca do mito, dessas narrações míticas primevas, ela é a oralidade, e, portanto, a construção dessas narrativas míticas, elas sempre se preocuparam em um certo cuidado com a linguagem, com o estilo, porque essas informações contidas nos mitos, elas seriam importantíssimas para a manutenção da cultura de um povo. No caso aqui, o povo pré-micênico, micênico, que se tornará o povo grego, a civilização grega. Isso eu falei tudo na aula passada. Mas quando a gente vai olhar para a filosofia, ou para esses primeiros pensadores que depois, retrospectivamente, vão ser chamados de filósofos, por exemplo, o Tales, o Anaxímenes, o Anaximandro, e depois todos os outros pré-socráticos que virão, há uma certa atitude diferente nestes sujeitos que faz com que uma nova forma de abordar a realidade surja. Não significa que ela é mais verdadeira, não significa que ela é mais informativa, que ela é mais descritiva do que a anterior. E não significa que essa nova atitude, essa nova forma vai abandonar as estruturas anteriores de pensamento. Mas há uma diferença, né? Há
uma ação, uma atividade produzida que se diferencia daquela contida nos mitos. Os mitos, eu não vou repetir a aula passada, mas os mitos operam basicamente a partir de um princípio que é o da autoridade, certo? A figura daquele que profere a narração mítica outorga a essa narração uma certa verdade. E eu disse que os porta-vozes, os portadores dessa palavra, dessa verdade da linguagem, são de 3 ordens, né? Os aedos, os basileus e os adivinhos. Como se fossem profetas, essa verdade seria revelada a eles. E por isso, os mitos operam a partir da autoridade daquele que o profere. Então, certas pessoas, certos indivíduos iluminados divinamente proferem aquela logos aletes, aquela palavra verdadeira que eu falei na aula passada. Só que imaginem, e vamos falar de Tales aqui primeiro, como eu falei na aula passada. Um sujeito chega e começa a oferecer, a partir de uma outra abordagem da realidade, uma descrição e uma explicação que demandam uma certa elaboração racional, uma certa elaboração do pensamento para que ela seja compreendida. O Tales, considerado pelo Aristóteles o primeiro dos filósofos, ele diz que a água, ou o princípio da umidade, é o princípio de todas as coisas. Ou seja, é a arquê que faz com que tudo que seja da forma que é e se mantenha da forma que é. A palavra arquê, no grego, significa tanto princípio, mas ela significa algo num sentido mais atemporal. Não é princípio no sentido de começo e nem fim. A palavra arquê designa uma certa circularidade, uma certa eternidade, uma certa constância. Então, as arquês são princípios no sentido de fundamentos últimos, no sentido de alicerces, de bases que fazem com que a realidade seja e continue sendo da forma que é. Ou seja, que as leis da natureza, que as regularidades da physis se mantenham. Mamoeiro continua dando mamão. Primavera, verão, outono e inverno continuam sendo estabelecidos como sempre foram. Então há uma certa diferença aqui na atitude do pensamento mítico em relação à atitude do pensamento filosófico. A filosofia não opera a partir de nenhum princípio de autoridade outorgada àquele que professa filosofia. O filósofo é um homem comum e ele retira da sua experiência vital os problemas que se apresentam ao seu pensamento. Então, a partir da sua vivência, das suas inseguranças, dos seus medos, temores, dos seus assombros e da sua curiosidade, ele pretende apreender a realidade a partir de um método diferente. O filósofo ele precisa demonstrar e apresentar razões pelas quais ele sustenta uma certa posição. Não sei se vocês se lembram, mas a aula passada e essa estão sendo construídas no intuito da gente conseguir definir o que é filosofia. Ela não é de difícil inteligibilidade, não é de difícil definição. Apesar de que as pessoas, inclusive os filósofos, as filósofas, são tão confusos e confusas em relação àquilo que fazem, como todo mundo, que quando a gente pede uma definição um pouco mais clara daquilo que fazem, a definição acaba sendo mais difícil do que a própria atividade de filosofar. A gente não entende nada. Então, a minha intenção é continuar isso até que a gente hoje defina o que é filosofia. Então, continuando, o Tales ele não pode simplesmente apresentar e afirmar e atestar e instituir que a água, né,
ou o princípio da umidade, mais especificamente, é a arquê, que mantém a regularidade da physis, da natureza. Ele precisa provar. Ele precisa elaborar a linguagem de tal forma que a sua palavra convença a partir das razões que ele constrói para suas conclusões. Então a água é o princípio de todas as coisas porque olha a realidade. Observe o mundo, observe as coisas que são, observe as coisas que deixam de ser o que são. E observe que tudo que é vivo se desenvolve, tudo que se mantém regular, tem por trás, analiticamente, a gente retirando todos os elementos acessórios, sobra a água como necessária para a manutenção de tudo. Isso é um argumento. O Tales está argumentando. Olha, tudo que tem água se mantém vivo. Tudo que perde a sua umidade morre, seca, vira pó. Se há algo que eu posso entender, é que a regularidade é mantida pelo princípio da umidade. Tudo bem? Isso é muito diferente de dizer que é Zeus que mantém tudo tal como é. É também. O Tales, ao mesmo tempo que diz que a água é o princípio de todas as coisas, diz que tudo está cheio de deuses. Porque os deuses criaram essas arqués e fizeram com que essas arqués estivessem no fundamento do mundo. Mas eu entender analiticamente quais são essas bases últimas da realidade é diferente de eu crer na logos aletés, pura e simplesmente. Porque uma autoridade me disse que é. A fé, em grego, a pistis, ela é diferente da sofia, da sabedoria, ou da episteme, da ciência, do conhecimento demonstrado. A doxa, a opinião comum do senso comum, também se difere. A fé, a pistis, é uma convicção interna de uma verdade que não precisa me ser provada. A doxa, a opinião, é um pensamento pouco refletido, não radicalmente refletido, né? É uma posição contingente não muito refletida que eu sustento, sabe-se lá por quê. A sofia não. Nesse sentido, a episteme aqui também não. A sabedoria e a ciência, elas demandam um pouco mais de rigor. Elas demandam um escrutínio da realidade. Eu preciso analisar. Analisar significa recortar, descrever, separar, observar e descrever aquilo que está acontecendo. Entende? Então a filosofia, na sua origem, ela se propõe a isso. E claro, o pensamento mítico, a estrutura mítica do pensamento ainda se mantém. Se vocês lembrarem, Parmênides escreve um poema. Platão se serve de uma série de mitos. O mito do anel de Giges, o mito ou a alegoria da caverna. Enfim, há sempre o recurso mítico e há sempre o recurso aos aedos. Assim. Sócrates, nos diálogos de Platão, sempre evoca alguma passagem de Homero ou Hesíodo, enfim, para criticar também, mas muitas vezes para explicar alguma posição que a sua razão pura não consegue explicar, né? E o Platão, a partir das alegorias, ele consegue ilustrar algo que a mera argumentação racional às vezes não consegue nos explicar. Então, o primeiro passo aqui da filosofia, para definir filosofia. Apesar de não haver uma cisão original entre o pensamento mítico e o filosófico, mito e filosofia possuem campos heurísticos diferentes. Os seus objetivos são outros. Assim como o objetivo da religião é diferente do objetivo da ciência.
assim como o objetivo da religião é diferente do objetivo da filosofia. Religião tem por última instância nos religar a uma realidade mais fundamental. Ela tem um campo heurístico, ela tem um objetivo, a partir de certos procedimentos soterológicos, ou seja, de salvação da alma. A filosofia não visa salvar a alma de ninguém, não visa nos religar com uma realidade plena mais fundamental. A filosofia visa nos esclarecer e esclarecer os problemas que se apresentam à nossa vida. Tudo bem? Ainda a definição ainda é muito fraca, mas ao final da aula espero que vocês tenham compreendido onde toda essa construção vai levar. Ora, Tales começa um procedimento. E Aristóteles nos conta uma anedota assim, interessante. Tem duas formas, né, o papel do filósofo a partir da ilustração de Tales. O filósofo como alguém que está preocupado com coisas que não interessam a mais ninguém, como por exemplo a anedota de Tales andando, olhando para o céu, contemplando o céu, as estrelas e tal, e esquece de se preocupar com o mundo real. E ele vai andando olhando para o céu até que cai num buraco, e o seu escravo vai lá e ri dele. Mas o Aristóteles dá ênfase numa outra anedota, de Tales como sendo aquele que, ao compreender como a realidade funciona, se dá bem na vida. Tales, conta-se que, a partir das suas experiências e das suas observações físicas, os primeiros filósofos, não eram chamados de filósofos, eram os físicos, né? Chamados de primeiros sábios, primeiros físicos. A filosofia é Pitágoras quem vai inventar a palavra, porque vão perguntar para ele se ele é sábio, ele diz, não sou sábio, eu busco a filosofia, né? Eu amo a sabedoria, mas eu ainda não sou sábio. Por isso que ao invés de ser sófos, sábio, eu sou filósofo, um amante da sabedoria. Eu busco, eu tento me ligar a ela. Não significa que eu seja. Mas até Pitágoras, esses primeiros pensadores eram chamados de físicos, porque sua preocupação fundamental é dessa regularidade da natureza. É sobre este fundamento último que mantém a regularidade da natureza. Só que nesse desenvolvimento da filosofia pré-socrática, um autor se destaca porque ele faz algo um pouco diferente, que é o Parmênides de Eleia. Esses outros anteriores a Parmênides, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, enfim, Heráclito, que eram contemporâneos quase de Parmênides, estabeleciam que as arquês, esses princípios que mantinham a ordem e a regularidade da natureza, fossem alguns princípios análogos a materiais. A água, o fogo, o ar, a terra, os 4 elementos, enfim. Anaximandro vai falar do apeiron, que é o indeterminado, mas enfim. Só que Parmênides faz algo um pouco diferente. E ele vai desenvolvendo isso que foi sendo gerido e germinou a partir de Tales, que é esse cuidado com a palavra, com o argumento, com o discurso. O Parmênides escreve um poema. O poema de Parmênides é intitulado da mesma forma que intitulam todos os outros fragmentos dos outros filósofos, Periphyseos, sobre a natureza. Só que Parmênides escreve um poema. Por quê? Porque o Parmênides está assim, interessado em divulgar a filosofia, divulgar esse tipo de pensamento que ainda é novo e que ainda não foi disseminado, essa nova atitude perante o mundo, essa prática de investigação radical dos problemas do mundo e da vida humana. Ora, como eu já disse, a educação dos gregos era majoritariamente conduzida a partir das suas mitologias, a partir dos poetas e dos poemas. Poemas esses que continham
todas as prescrições e todo o armazenamento do conhecimento que os gregos tinham até então. Para Parmênides conseguir popularizar a filosofia, ele pretendeu aproximar a linguagem da sua filosofia à linguagem já comumente compreendida, que é a linguagem mítica. Então Parmênides ele está, a partir de um poema, didatizando o processo filosófico. Talvez possa ser considerado o primeiro livro didático de filosofia já escrito, o Poema de Parmênides. Deixa eu pegar aqui o livro. Edição dos Pensadores. E aqui tem o Poema de Parmênides. E vocês podem ver quão interessante é o comecinho só, que nos interessa. O começo do Poema de Parmênides é... E vocês têm disponível esse texto lá no Moodle já. Tradução um pouco difícil, mas preste atenção. Primeira parte do poema, do fragmento a partir do Sexto Empírico, que é um outro autor que nos traz esse fragmento do Parmênides. Começa assim: As éguas que me levam onde o coração pedisse, conduziam-me, pois, a via multifalante. Me impeliram da deusa, que por todas as cidades leva o homem que sabe. Por esta eu era levado, por esta muitos sagazes me levaram. As éguas, o carro puxando, e as moças a viagem dirigiam. O eixo nos meões emitia som de sirena, incandescendo. Era movido por duplas, turbilhonantes rodas de ambos os lados, quando se apressavam a enviar-me as filhas do sol, deixando as moradas da noite para a luz, das cabeças retirando com as mãos os véus. Desculpem. Aqui já há uma linguagem metafórica, claro, muito próxima da do mito. Se fala de divindades, as éguas que me levavam, e essas éguas eram levadas pelas deusas, né? Com rodas incandescentes, assim, tá tunado aqui o negócio. E essa carroça se apressavam para enviar-lhe as filhas do sol, deixando as moradas da noite para a luz, da ignorância para o conhecimento, das cabeças retirando com as mãos os véus, ou seja, desvelando, retirando os véus que impedem você de ver. É lá que estão as portas aos caminhos de noite e dia. Noite e dia, são divindades. E a sustenta à parte uma verga e uma soleira de pedra, e elas, etéreas, enchem-se de grandes batentes. Destes, justiça, e justiça grafado com maiúsculo, porque ela é uma deusa, de que? De muitas penas tem chaves alternantes, ou seja, a justiça que consegue abrir as portas, e são esses umbrais imensos, assim, é uma imagem maravilhosa que o Parmênides está colocando aqui. E a justiça que permite a gente entrar nesses portões. A esta, falando-lhe as jovens com brandas palavras, persuadiram habilmente a que a tranca aferrolhada depressa removesse das portas. Abre aí, as moças estão convencendo a justiça para abrir as portas deste lugar esclarecedor. E estas dos batentes um vão escancarado fizeram abrindo-se, os brônzeos umbrais nos gonzos alternadamente fazendo girar, em cavilhas e chavetas ajustados. Por lá, pelas portas, logo as moças pela estrada tinham carro e éguas. A cena da abertura da porta aqui é maravilhosa, né? Tem um monte de estruturas, de elementos que vão se movimentando e abrindo, porque as portas são imensas. E quando de que permite com que a gente entre, abre as portas, a gente entra conduzido pelas moças. São as moças, são musas que nos guiam. E a deusa me acolheu benévola, e na sua a minha mão direita tomou. E assim dizia e me interpelava. A deusa vai falar agora. Ó jovem, companheiro de aurigas imortais, tu que assim conduzido chegas à nossa morada, salve.
pois não foi mau destino que te mandou perlustrar esta via, pois ela está fora da senda dos homens. Mas lei divina e justiça. É preciso que de tudo te instruas, do âmago inabalável da verdade bem redonda e de opiniões de mortais, em que não há fé verdadeira. Certeza aqui. Fé verdadeira é sinônimo de certeza. Olha que incrível. A deusa está mostrando para o jovem, que é guiado pelas moças, que ele precisa se instruir de tudo. Seja das opiniões dos comuns dos mortais, mas também da certeza inabalável. A verdade bem redonda. Então a gente precisa conhecer o que o senso comum pensa, como são construídos os nossos conhecimentos, os nossos saberes, onde não há certeza, e também a gente tem que se instruir daquilo que é verdadeiro e que a gente consegue atingir a partir da investigação aqui empreendida pelo Parmênides, pela filosofia. A deusa continua. No entanto, isto aprenderás, como as aparências deviam validamente ser, tudo por tudo atravessando. Ou seja, vocês vão aprender, se estudar filosofia, como é que aquilo que aparece, aquelas aparências da opinião, como essas aparências deveriam ser de fato. Qual é a verdade dessas aparências? Pois bem, eu te direi, e tu recebe a palavra que ouviste, os únicos caminhos de inquérito que são a pensar. O primeiro é que é, e portanto que não é não ser. De persuasão é caminho, pois a verdade acompanha. Persuasão é uma deusa também. Peitos, se não me engano. O outro, que não é, e portanto que é preciso não ser. Este então eu te digo, é atalho de todo incrível, pois nem conhecerias o que não é, pois não é exequível, nem o dirias, pois o mesmo é a pensar e, portanto, ser. E aqui tá bom. O Parmênides fez uma coisa incrível agora. Eu vou até escrever aqui num caderninho para que vocês tenham para que vocês tenham a ilustração. O Parmênides diz: a deusa passou uma verdade para ele. O que é, é. E o que não é, não é. Pode parecer bobo, mas o que o Parmênides está fazendo é o seguinte. Não sei se vocês conseguem ver o que eu escrevi aqui. Fiz uma continha aqui, ó. A é igual a A. Essa funçãozinha aqui, ela é ilustrada pelo Aristóteles como sendo o primeiro princípio da lógica que ele vai criar. Parmênides já estava instituído um dos primeiros princípios que regulam o pensamento humano, que é o princípio de identidade. Vocês vão ver em lógica que há 3 princípios, há 3 leis que regem a lógica clássica, aristotélica. Princípio de identidade, ou seja, uma coisa necessariamente é idêntica a si mesma. O princípio da não contradição, ou seja, se eu tenho uma afirmação e uma contra-afirmação, se a conclusão gerar uma contradição, ela é inválida. E o princípio do terceiro excluído. Dado um argumento, a conclusão só pode ser verdadeira ou falsa. Não dá para ser verdadeira e falsa, entende? Uma terceira opção é excluída. Então, o princípio de identidade, uma coisa necessariamente é idêntica a si mesma, A é igual a A. O princípio de não contradição, certo? O argumento não pode concluir contraditoriamente em relação às premissas. Por exemplo, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é um cavalo. Isso é inválido, entende? Há uma contradição aí, porque eu não concluo em relação às premissas que foram instituídas. E o princípio do terceiro excluído. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal.
Não tem como isso ser verdadeiro e falso, ou verdadeiro ou falso. Ou isso é verdadeiro, ou isso é falso. No caso é verdadeiro porque, dadas as verdades das premissas, eu deduzo a verdade das conclusões. Se é verdade que todo homem é mortal e se é verdade que Sócrates é homem, a única conclusão possível é que Sócrates é mortal. Tá? Em lógica vocês vão ver melhor isso. Mas olha que o Parmênides está fazendo isso antes do Aristóteles. Ele está dizendo, só consigo pensar a partir disso. Que as coisas sendo são o que são, e as coisas que não são, não podem ser. O não ser não pode ter ser. Ou seja, o Parmênides está dizendo, a gente só consegue pensar e pensar sobre a realidade de maneira consequente e de maneira racional. Eu não vou conseguir aprender nenhuma regularidade da natureza se eu pensar confusamente. Como, por exemplo, Heráclito. Em que nós somos e não somos a mesma pessoa depois de atravessar o rio. Né? É impossível que atravessemos o mesmo rio duas vezes. Porque ao atravessar o rio de novo, nem eu sou o mesmo e nem o rio é. Porque outras águas já passaram e eu também, já mudei. Para Parmênides isso é um absurdo. Eu não posso pensar o não ser. Eu não posso pensar uma coisa é e não é ao mesmo tempo. Ele fala que o não ser é da ordem do inexequível. Porque uma coisa que não é nem pensável. Ela não é pensável, eu não consigo pensar no não ser. E se eu não consigo pensar no não ser, eu não consigo dizer nada sobre o não ser. Então eu só consigo falar e pensar daquilo que é. Então quando eu for pensar sobre as coisas, eu tenho que levar em consideração esse princípio da identidade. Eu não posso me contradizer quando eu estou falando coisas. Entendem que ele colocou um princípio puramente intelectual, lógico, no raciocínio filosófico. A gente tem que começar a pensar a partir de uma certa sistematicidade racional. Eu preciso ser consequente naquilo que eu penso. Se eu for radical ao extremo, eu vou mostrar que a opinião dos mortais ela é confusa. Eles falam que as coisas são e não são ao mesmo tempo. Eles se contradizem. Eles não esclarecem de fato as coisas. Mas se a gente quiser conhecer a realidade última das coisas, a gente precisa pensar dentro de certas categorias consequentes. Não sei se me fiz entender, mas acho que sim. Isso é um curso de pré-socráticos. Mas só para vocês verem como vai sendo elaborado o pensamento filosófico ao longo do tempo. Isso é fruto de um raciocínio muito analítico em relação à realidade. Eu tenho que escrutinar a realidade e retirar dela todos os seus problemas teóricos. Parmênides, então, nos oferece uma filosofia cada vez mais consequente. E olha que interessante, é em forma de mito, de poema que ele apresenta. Porque a linguagem mítica é próxima. Ele didatiza essa verdade que ele pretende oferecer. Ele didatiza e ele argumenta. A partir dos mitos, claro, é a deusa que argumenta, mas ele oferece isso em uma nova roupagem. Eu vou utilizar a linguagem comum, que serve para educar os seres humanos gregos, e vou aproximar o pensamento filosófico dessa linguagem, para que seja inteligível, para que a transição seja interessante aqui, que ela aconteça de fato. Próximo passo, Sócrates. A gente conhece bastante o pensamento de Sócrates por conta de grandes três fontes. Pelo menos grandes três fontes. Existem outras fontes que se chamam os socráticos menores. Né? Em Antiga, perguntem para o Juliano isso. Que são os cínicos, os cirenaicos, os hedonistas também, né? Os históricos, inclusive.
Mas é a partir de 3 grandes fontes que a gente atesta, que o Sócrates não é um mero pseudônimo de Platão, enfim. Primeiro, Xenofonte, o filósofo soldado, ele escreveu os feitos e ditos memoráveis de Sócrates. Ele foi para a guerra com Sócrates, ele conta coisas incríveis sobre Sócrates. Acho interessante vocês, se puderem, lerem, né, o Xenofonte. A gente também tem o Aristófanes, um comediógrafo. Ele escrevia comédias e ele pinta Sócrates como um ser ridículo. Os filósofos, ele é um conservador, o Aristófanes. Então a filosofia é um pensamento que vem para revolucionar uma forma de pensamento, então ele não gosta muito. Então ele ridiculariza Sócrates. Então ele descreve como Sócrates age, as suas feições, enfim. E por último, Platão. Platão, seu discípulo mais genial. Platão, aquele que legou a memória de Sócrates à eternidade. Porque Sócrates não escreveu nada. Porque, como eu já disse, a cultura grega era majoritariamente oral. E quando ela foi se estabelecendo na Grécia, primeiro ela se estabeleceu nas classes laboriosas. Ou seja, nas classes mais baixas, que precisavam trabalhar para armazenar, organizar, fazer a logística de seus trabalhos. Então a escrita ofereceu um instrumento para as classes laboriosas a princípio. Então os analfabetos eles eram a elite, porque eles não precisavam aprender a escrever. Mas Sócrates escreve, no entanto. E escreve diálogos porque fica mais próximo da forma oral, porque a escrita ela é rígida e ela mata o pensamento. Então Platão achava que a forma de diálogo pelo menos mantinha uma certa autenticidade da filosofia, porque havia embate e movimento de ideias. Em Platão, o personagem principal, aquele que aparentemente sustenta suas próprias ideias, é o Sócrates. A gente tem grandes fases do Platão, né? O Platão jovem, que basicamente emula as ideias do seu mestre, o Sócrates. Aí tem um Platão intermediário, em que ele já vai sustentando posições mais divergentes e mais desenvolvidas em relação a Sócrates. E um Parmênides mais velho, assim, mais maduro, em cujos textos Sócrates nem aparece. Nas leis, as últimas obras de Platão, Sócrates nem aparece. Só que a gente vai aprendendo como Sócrates pensa, como ele agia, como era a sua personalidade, a partir da leitura desses diálogos que Platão escreve. Os de juventude são mais próximos da figura de Sócrates original. Então é muito interessante para a gente comparar. Mas como eu sei que Sócrates existiu? Porque a descrição da personalidade, da forma como agia o Sócrates nos diálogos do Platão, na comédia ou nas comédias de Aristófanes e no testemunho de Xenofonte, são muito próximos, são muito descritivos de como esse sujeito agia. Então ele era uma figura conhecida por grandes nomes na Grécia. Inclusive a sua acusação ainda pode ser encontrada, se a gente for lá na Grécia. Eu li isso no livro do professor Hector Benoit. Então a acusação lá de Ânito e Meleto ainda aberto lá, e você consegue ver que o Sócrates de fato foi acusado e condenado à morte pelas ideias que sustentava. Mas o que Sócrates fez na filosofia? Então vamos fazer uma retrospectiva. A filosofia começa a partir de uma elaboração da linguagem, de uma importância das palavras para sustentar certas posições, ou seja, o argumento é fundamental. E com Sócrates um próximo passo é dado. O Sócrates, ele teve fama de ser chato. Porque ele ia na praça pública, ia na ágora, ia debatendo com as pessoas, ia perguntando certas questões que as pessoas não sabiam responder, porque elas não estavam acostumadas a pensar dessa forma. Se vocês forem ver, todos os diálogos do Platão eles são dedicados a certos conceitos básicos sobre a beleza, o que é o belo, a justiça, o que é a justiça, o que é a piedade, o que é a coragem, o que é o conhecimento. Enfim, são perguntas básicas, certo? E Sócrates fazia essas perguntas básicas. E ele chegava para certas autoridades, olha só que legal, e fazia as perguntas que ele supunha que essas autoridades deveriam saber. Por exemplo, você vai para um sacerdote e pergunta o que é a piedade.
Você vai para um general, para um soldado e pergunta o que é a coragem. Você vai para um artista e pergunta o que é um belo. E as pessoas não sabiam responder. Sócrates, em todos os diálogos, vocês podem ler. Sócrates sempre pergunta, mas o que é a justiça? Estou perguntando sobre isso e tal, mas ninguém consegue me responder. E alguém responde, a justiça é você devolver aquilo que você pegou emprestado. A justiça é ferir quem te feriu, enfim. E o Sócrates sempre fica falando, assim como a beleza. O que é belo? Belas são coisas feitas de ouro. Belas são belas virgens. O que é coragem? Corajoso é aquele que não tem medo de nada. É aquele que sai correndo na batalha e não olha para trás. E o Sócrates sempre faz a pergunta, o inquérito, retornando essas respostas. E ele sempre diz, não, vocês não estão entendendo o que eu estou perguntando. Eu não quero exemplos de coisas que vocês acham que são belas, corajosas ou justas. Eu quero saber o que é a justiça em si, a beleza, a coragem e assim por diante, ou conhecimento. Não quero exemplos. Conhecimento é saber matemática. Isso é um exemplo de um certo conhecimento, mas não é a definição de conhecimento. E as pessoas não entendem, né? Nos diálogos as pessoas sempre, mas Sócrates, eu não estou entendendo o que você está perguntando. Porque dessa forma as coisas nunca tinham sido perguntadas antes. Então Sócrates, na verdade, o que ele está ansioso, melhor dizendo, para receber é a definição de um conceito. O Sócrates quer saber qual é o conceito, qual é a ideia, em Platão vai se tornar ideia, mas qual é o conceito de justiça, qual é o conceito de beleza. Porque para ele é muito claro, se eu não tenho uma definição, eu não consigo apontar para objetos e falar, eles são isso. Por exemplo, a gente sabe o que são cadeiras. E a gente não precisa olhar para cadeiras particulares para quando entrarmos numa sala e vermos cadeiras que nunca vimos antes para apontar e saber que aquilo é uma cadeira. Eu não preciso olhar para todas as cadeiras, para todos os objetos, analisar e falar, isso é cadeira. Porque eu já estou em posse do conceito de cadeira. Cadeiras são objetos que têm encosto e assento e que me servem para sentar. Essa é a definição de cadeira. E é por isso que a gente consegue se comunicar e transmitir conhecimentos. E a gente saber daquilo que a gente fala. Quando Sócrates pergunta para o sacerdote o que é a piedade e ele não consegue responder, o Sócrates está dizendo, você não sabe então, como é que você pode ser sacerdote? Ou pergunta para um professor de matemática o que é a matemática e a pessoa não sabe responder, então como é que você sabe que você está ensinando matemática? Ou para um juiz que não sabe o que é a justiça, então como é que você sabe que a sentença que você deu foi justa? Você não está em posse. É como um professor em posse de um gabarito, entende? Eu tenho um modelo da prova ideal. A prova que vale 10. Eu preparei, ela está aqui. Ele é o meu parâmetro. Ele é o meu paradigma. Todas as provas que se aproximarem, quanto mais se aproximarem desse meu paradigma, mais perfeitas elas estarão, certo? A prova que vale 10 tem que estar igual à prova que vale 10 na minha perspectiva. Eu estabeleci esse modelo. A prova que vale 6 se aproximou mediocremente do modelo. A prova que vale 0 está totalmente distante do modelo. Mas eu sei qual a prova vale 10 porque eu tenho o gabarito. O Sócrates e para o Platão também estão dizendo que se eu não souber o conteúdo, a definição das ideias, do conceito, eu não sei sobre o que eu estou falando quando eu quero falar sobre as coisas. Percebem? O Sócrates e a filosofia se divide entre pensamento pré-socrático e pós-socrático exatamente porque Sócrates institui uma necessidade básica do pensamento filosófico, que é a busca do conceito. Os argumentos vão ser construídos a partir de certos conceitos que eu desenvolvo para resolver problemas. Essa que é a questão. A gente já está mais próximo da definição que eu quero de filosofia. Mas ainda ela não está totalmente inteligível. Estou indo aos poucos. O Sócrates também
é tão importante porque, ao invés da investigação filosófica dele ser majoritariamente voltada para a physis, para a natureza, para o mundo natural, buscando as arquês que fazem com que tudo seja como é, Sócrates se volta para a investigação da vida humana. É isso que ele faz. Em Sócrates está o início da ética, né? Da investigação sobre as ações humanas e sobre aquilo que importa diretamente à vida humana, enquanto atividade, enquanto conduta. O Sócrates inventa ou desenvolve a primeira antropologia filosófica, porque ele quer investigar o que é o homem e qual tipo de vida merece ser vivida pelos homens. Por isso ele investiga filosoficamente o mundo e a vida, para ver o quanto de sentido há nas ações que a gente empreende e se esses sentidos elevam a vida humana ao seu máximo de possibilidades. Por isso que a investigação do Sócrates ela é radical. Ela vai à raiz das coisas. Ela vai até a raiz dos conceitos fundamentais do pensamento humano. Antes dele investigar se água fervida a tal temperatura atinge a ebulição ou não, em determinadas altitudes, antes dele se preocupar com essas coisas, ele se preocupa com conceitos mais básicos. O que é o conhecimento? O que significa conhecer algo? O que significa chegar na verdade de algo, poder transmitir verdadeiramente algo para alguém? Ele não se pergunta sobre a possibilidade de composição de quadros ou de desenvolvimento de poemas, enfim. Não, isso é depois, porque antes é o mais básico. Ele quer investigar o que é o belo. O que é o belo? O que é a beleza? Como eu posso produzir uma obra de arte bela se antes disso eu não sei reconhecer e definir o belo? Então o que o Sócrates está buscando é a definição de um conceito. E repitam aí com vocês 3 vezes que sempre vai decorar, né? O conceito ele é uma unidade intelectual que abarca uma multiplicidade de coisas do mesmo gênero. Por exemplo, árvore. Árvore é um conceito, certo? É uma unidade. É uma unidade fechada, árvore. Dentro desse conceito, árvore, estão contidos todos os objetos do mesmo gênero. Árvores, as árvores físicas individuais. Quando você anda na rua, você não tem um nome específico para cada uma desses objetos. Entendem? Um não é árvore, o outro é árvore, o outro é... Não, é tudo isso aqui são árvores. Isso aqui são flores. Isso aqui são postes de luz. Entende? Cada objeto não tem uma designação própria, mas uma unidade intelectual que abarca a sua definição. Imagina se a gente não tivesse isso no nosso entendimento, como é que a gente ia se comunicar? Se cada coisa tivesse um nome diferente e não as unissem a partir de um elemento comum, intelectual, isso aqui é livro, isso aqui é pedra, isso aqui é madeira. Entende? Como a comunicação seria possível? Derrubei tudo aqui, inclusive. Por isso, a busca pela definição dos conceitos. Então, filosofia aqui tem como elementos fundamentais, desde a aula passada, o uso da palavra para argumentos, construção de argumento, e agora o próximo passo, a partir da construção de conceitos. Tudo bem? Espero que sim. Ora, agora eu vou parar um pouco com a história da filosofia, porque isso é de outra disciplina. Tá difícil de tosse hoje. Muito quente aqui no quarto. Mas enfim. Filosofia, então,
desde os gregos, nunca vai fazer nada de diferente, nada a mais do que ela sempre fez. Filosofia contemporânea, seja ocidental ou não, filosofia, atividade filosófica, a prática filosófica, ela é e sempre foi essa mesma coisa. E eu desafio vocês a encontrarem uma filósofa ou um filósofo que não fazem isso. Se há muitas coisas que os separam, há um básico que faz com que todos estes se liguem. Que é esse básico que a filosofia produz. A filosofia é uma atividade que ela se diferencia um pouco de uma sustentação de uma opinião pessoal. Os filósofos não estão sustentando opiniões, não é o que eles acham dos problemas ou das coisas. Porque se fossem, não duraria 2.500 anos de pensamento cada vez mais rico. Não são meras opiniões. Não é a opinião do Platão que está contida na República, não é a opinião do Aristóteles que está contida na Política, não é a opinião da Hannah Arendt que está contida nas Origens do Totalitarismo. Os filósofos sustentam algo de uma maneira diferente de uma mera opinião. Os filósofos sustentam posições filosóficas. E posições filosóficas, elas são construídas a partir de razões. As filósofas e os filósofos oferecem, segundo eles, as melhores razões para se afirmar ou negar algo. E razões para afirmar ou negar o quê? A tentativa de solução de problemas. A filosofia começa a partir de problemas. Os problemas são gerais, certo? A filosofia é uma atividade generalista. Ela não quer saber sobre problemas que são particulares. Um exemplo. Não é um problema filosófico se meninos vestem ou se meninos deveriam vestir azul ou meninas deveriam vestir rosa. Mas é um problema da filosofia tentar definir o que é o gênero que outorga a membros de determinados gêneros papéis. O problema aqui é mais geral. Não é devemos vestir azul ou rosa. Não. Isso pode ser um problema sociológico. Mas o problema mais geral é o que é o gênero e o que faz com que gêneros tenham papéis atribuídos a eles. A definição do gênero, por exemplo. Ou ciência. O filósofo não quer saber se um objeto cai a 9,8 metros por segundo. Um filósofo não tem a preocupação de fazer experiências particulares para provar se num prisma, quando passa uma luz, eu vejo tantas cores. Ou se em altitudes maiores ou menores a água ferve a uma temperatura menor ou maior. Ao filósofo interessa saber o que é a ciência. Por exemplo, a pergunta mais fundamental, mais básica, o que faz com que a astrologia não seja ciência e a astronomia seja? Qual que é o limite? Qual que são as suas, os seus métodos, os seus objetos e o seu valor intrínseco? Sobre a política, mesma coisa. O que é a política? Qual é a natureza do político? Da vida política? Quais são os regimes que proporcionam o maior acesso ao bem comum? E assim por diante. A filosofia não tem problemas já estabelecidos, ela constrói problemas. E esses problemas são de ordem das ordens mais variadas. Podem ser estéticos, epistemológicos, éticos, políticos, metafísicos, teológicos, lógicos, linguísticos. Entendem? A filosofia é uma atividade que tenta, então aqui é uma definição mais legal, que tenta sintetizar tudo isso. É a atividade que, a partir de discursos e raciocínios, procura a melhor vida possível. Porque os homens viverão melhor se
eles encontrarem as definições para os conceitos que eles pretendem esclarecer. Essa definição é a definição de Epicuro. Eu não desgosto de nada dessa definição. Aqui eu abro aspas. A filosofia é uma atividade que, por discursos e raciocínios, nos proporciona a vida feliz. Isso significa que a filosofia é definida pelo seu maior êxito, que é tentar proporcionar a vida feliz. Por que eu gosto de tudo dessa definição? Porque, primeiro, ela é uma atividade, ela é uma prática, ela é uma energeia para os gregos. Segundo, porque ela é feita a partir de discurso, a partir da linguagem. E esses discursos são produzidos a partir do raciocínio, da nossa capacidade de racionalizar e abarcar no conceito a realidade. Com vistas ao quê? A vida feliz, o Epicuro vai dizer. Por quê? Porque a gente, quanto mais conhece ou quanto mais esclarece as coisas, mais a gente consegue vivenciá-las com mais intensidade. O filósofo e a filósofa, eles retiram os problemas da sua realidade vital. Os problemas filosóficos são problemas dos seres humanos. Dizem respeito aos seres humanos. Os problemas morais, éticos, políticos, estéticos, metafísicos, epistemológicos, lógicos, linguísticos, são problemas que nos são caros, porque somos seres humanos. Por isso que eu falo, filosofia não é coisa de deuses, de gênios, de heróis, de semideuses. É coisa de ser humano. De ser humano que, por ser finito e falível, tenta esclarecer ao máximo a sua humana condição. Filosofia é uma atividade que produz, que esclarece, que demonstra certos problemas e constrói conceitos para tentar lidar com eles. Certo? Ela é a atividade humana que tenta estabelecer os pressupostos mais básicos do pensamento humano. E pensar básico é difícil. Por isso que a filosofia é tão difícil. O pensamento básico é difícil porque a gente pressupõe uma série de coisas. Eu falei para vocês, eu acho, na primeira aula, que no senso comum a gente pressupõe as coisas, certo? A gente pressupõe que a gente vai acordar, a gente vai chegar no ponto de ônibus, pegar o ônibus, ir para o trabalho, que lá vai estar a empresa, que a gente vai trabalhar e no final do mês a gente ganha um salário e assim por diante. A gente sai e pressupõe, a gente não está pensando a todo momento nessas coisas, certo? E com as outras coisas a gente também faz isso. Porque a gente entende as palavras e acha que entende as coisas. A gente ouve a palavra política, a gente ouve a palavra arte, a gente ouve a palavra ciência, a gente ouve a palavra filosofia, e a gente acha que sabe o que é. Mas ao mero cutuco, se eu perguntar, tá, mas me define arte, me define filosofia, me define política. E basta isso para a gente entrar em maus lençóis. Por quê? Porque a gente confusamente tenta dar uma resposta. E quase nunca consegue, porque a gente não está acostumado a pensar sobre pressupostos básicos do conhecimento. Porque a gente tem eles como óbvios. A filosofia está aí para pegar um problema que a gente não está vendo como um problema e esclarecê-lo. Mostrar isso aqui é um problemão, bicho. É um problemão. A democracia é o melhor dos regimes possíveis? Como você sabe? Entende? Gênero, masculino e feminino, são os únicos que existem, os únicos possíveis de serem organizados? São. Então me defina-os. Por que eles são assim e não assado? De onde que veio isso? Qual a sua origem? Percebe que quando a gente vai começar a pensar de maneira mais radical, e filosofia é pensamento radical, e se propõe a ser pensamento claro, porque é radical, que vai à raiz das coisas, ela tem a intenção de desobviezar o óbvio, ou desbanalizar o banal. Ao agir com o intuito de construir problemas, mostrar problemas que fazem sentido, e tentar criar conceito para lidar com estes problemas, a filosofia
está estabelecendo quais são, ou uma crítica ou a criação dos pressupostos mais básicos do pensamento humano. E é isso que as filósofas e os filósofos estão fazendo a todo momento. A Hannah Arendt, quando tenta definir o totalitarismo ou a banalidade do mal. O Heidegger, quando ele quer falar o que é o ser, o que é a metafísica, o que é a filosofia, o que é o mundo da vida. Ou Russell, quando tenta definir o que é a fenomenologia, o que é a intencionalidade. Quais são as estruturas das vivências intencionais da nossa mente. Ou quando Kant quer nos explicar o que é um juízo sintético a priori, quando ele define isso para tentar justificar a validade da ciência física-matemática. Ou quando o Descartes quer definir o que é o pensamento, o que significa pensar, o que é o eu penso, o que é a subjetividade. Não sei se me entenderam. Filosofia, portanto, é uma atividade que, por discursos e raciocínios, constrói problemas bem delimitados, bem definidos, coerentes, consequentes, e cria conceitos para lidar com esses problemas. A partir dos argumentos, a partir da linguagem, a partir das razões. Os filósofos têm que oferecer as melhores razões para eu sustentar uma posição e não outra. Tudo bem? Acho que eu me fiz claro aqui. Leiam um livro do Mário Porta. Eu coloquei lá foi meu orientador. Eu aprendi filosofia com ele, basicamente. Que chama Filosofia a partir dos seus problemas. No capítulo 1 e 2 estão lá e dizem basicamente isso que eu disse para vocês. Tem um livro do André Comte-Sponville lá também, chamado Apresentação da Filosofia. Leiam a introdução. Lá também vocês vão retirar isso aqui. Tem um texto da Anne Hartle. A Anne Hartle é uma autora que eu estudo bastante, estudo muito. E ela tem um texto sobre a natureza da filosofia. E ela relaciona a natureza da filosofia ao fato de que nós somos seres mortais e finitos. Né? É o fato da nossa mortalidade ser um fato, um dado, que faz com que a gente precise e faz com que a gente de fato filosofe. Só que esse está em inglês, infelizmente. Livros introdutórios assim às vezes não são traduzidos, mas esse é um bom livro. Quem tiver acesso ao inglês ou quiser tentar, tente ler. Agora um segundo passo, que já deu 1 hora de aula, temos mais meia hora. Eu vou dar um segundo passo aqui. Filosofia, ela não é leviana. Ela é uma atividade do pensamento que precisa de muito rigor e de muita seriedade. Não há como a gente fazer uma apresentação da filosofia sem uma apresentação da história da filosofia. Nós estamos ligados a essa história, a essa tradição. Seja a tradição do pensamento filosófico ocidental ou não. Aqui eu estou circunscrevendo a gente ao pensamento ocidental. Não quer dizer que filosofia seja só grega e ocidental. Não. Mas no caso aqui eu estou ligando a gente a essa tradição que também é nossa. Somos ocidentais. Então filosofia, como eu disse no pouquinho da aula passada, a gente não vai aprender filosofia vendo videozinho de YouTube e assistindo palestra que é mais palestra de coach motivacional do que uma aula de filosofia. A existência de uma mestra ou de um mestre é fundamental para a iniciação filosófica. Seja esse mestre ou essa mestra uma pessoa, um professor, uma professora numa faculdade, universidade, num curso livre, sejam as teóricas, os teóricos que escreveram os livros. A gente precisa se servir, se apropriar de um pensamento que está sendo construído de maneira rigorosa para que a gente não ache que vai inventar a roda. Para que a gente não bata em teclas que já foram inutilizadas. Para que a gente não fique chovendo no molhado. A gente precisa se apropriar da história da filosofia. E a partir da história da filosofia, prosseguir.
recomendo que vocês não fiquem apenas com os grandes autores, as grandes autoras, os livros. Procurem no Google, principalmente no Google acadêmico, os seus professores aqui do Brasil, professores da Unicentro, da USP, da Federal do Paraná, da Unicamp, enfim, professores que escrevem artigos em revistas acadêmicas. Porque esses artigos são frutos de estudos e mais estudos sobre objetos muito interessantes, sobre conceitos muito interessantes, sobre problemas muito interessantes. E todo artigo em revistas acadêmicas que são muito difíceis de serem publicados, né? Não é só mandar para a revista e a gente é publicado. Tem leitura de pares, tem gente que é especialista no autor ou no problema que a gente está trabalhando e analisa e aprova ou não o nosso artigo. Tem qualidades de revistas que só aceitam doutores, as revistas basicamente A1 só aceitam doutores e com um percurso filosófico bem interessante. Então as filosofias produzidas de maneira mais estrita estão também nos livros, mas mais ainda nos artigos acadêmicos em revistas acadêmicas, que são na sua maioria gratuitas. E a gente não pode se furtar a lê-los. Esses artigos em revistas acadêmicas de especialistas são fundamentais. Eu vou colocar alguns para vocês. A professora Raquel Gazola é uma das grandes especialistas em pensamento antigo aqui no Brasil, em Platão e pensamento estoico. Ela me ofereceu uma série de conceitos e autores na sua bibliografia para que eu pudesse estar falando aqui com vocês. Professora Ana Maria Yamin, o professor Roberto Bolzani Filho, professora Lígia Watanabe. Tudo isso que eu estou falando de filosofia antiga veio, além dos livros, dos grandes textos clássicos, dos autores originais, de um entendimento que eu tive nas aulas rigorosas na universidade e nos artigos científicos que eu li. Ao final da aula eu vou indicar sugestões bibliográficas para vocês cada vez mais lerem. Por que eu estou falando isso? Eu vou pegar um exemplo de um autor que ele é muito famoso, que ele é muito pop, todo mundo acha que aprende filosofia com ele, mas que ele não se dispõe a ler rigorosamente os textos que ele pretende analisar. O Olavo de Carvalho, ele é um filósofo, não nego que ele seja um filósofo, mas ele é um filósofo ruim. Por quê? Porque eu não posso chamar de filósofo só quem faz pensamento ultra bom, divino. Assim como tem matemáticos ruins, médicas ruins, tem engenheiras ruins, químicos ruins, tem historiadores ruins, existem filósofos ruins, filósofos que pensam e erram no seu pensamento. Existe um negócio chamado personalidade e caráter nas pessoas que faz com que elas coloquem marcas desse caráter, dessa personalidade naquilo que produzem. Às vezes se esconde coisa, às vezes quer apenas êxito, sucesso e popularidade. Tudo isso entra em conflito na hora que a gente vai analisar honestamente um texto. E não é porque o Olavo de Carvalho é um pensador conservador, de direita, enfim, não. Porque eu utilizo muitos pensadores conservadores no curso. Por exemplo, Léo Strauss. Por exemplo, Isaiah Berlin. Por exemplo, a Gertrude Himmelfarb. Edith Stein. Enfim, um monte de autoras e autores que são conservadores, são de direita. Então a crítica aqui não é ideológica. Mas é assim que se faz filosofia. Né? É uma questão de exegese, de hermenêutica, de interpretação da linguagem e dos discursos. Tem um texto do Olavo de Carvalho que chama Os Pensadores e o Êxtase. Eu vou ler uma parte aqui para vocês. Filosofia não é mirabolância de palavras. Vocês têm que ter uma coisa na cabeça de vocês. Um filósofo não é profundo ou bom quando ele escreve difícil ou com um estilo super elegante. É a qualidade do seu raciocínio e da sua análise que valem. Então vocês vão ler desde um Rousseau, que escreve literariamente muito bem, até um Russell, que escreve bem mal, mas que contém pensamentos de uma qualidade incrível. Assim como vocês vão ter pensadores e pensadoras que não têm tanta qualidade.
Olha como o Olavo de Carvalho começa esse texto de 2000, Os Pensadores e o Êxtase. Chega a ser insultoso chamar os filósofos de pensadores. Pensar é ir de uma ideia a outra, seja esvoaçando entre similitudes, seja despencando escada abaixo, do universal ao particular, como um copo inerte arrastado pela força gravitacional das consequências. Um gato realiza a primeira dessas modalidades sem muito esforço, um macaco a segunda. Olavo aqui então quer diferenciar o filósofo do pensador, tá? Porque para ele o pensamento é uma coisa jogada, é um pulo de uma ideia a outra sem muito rigor, sem muita sistematicidade. E como nós estudamos filosofia, nós dependemos dos filósofos para continuar o percurso, a gente se apropria dos conceitos, dos problemas, dos argumentos, para construir as nossas próprias posições filosóficas, não opiniões, posições filosóficas. O Olavo se serviu de alguns pensadores, e se serve, ao longo de toda a sua obra, de alguns pensadores. É uma questão de lógica. Se você lê errado um pensador, e se os seus argumentos se baseiam nessa leitura do pensador, as suas consequências baseadas nessa leitura errada do pensador estão erradas. Ou não são consequentes. Ele cita o Platão. Achei aqui. Ele cita um monte de autores, para mostrar que tem uma certa autoridade o texto. A grande premissa do pensamento filosófico chama-se o dado. Dado, em filosofia, é o contrário do pensado. Dado é o que não fui eu que inventei. Dado é o que se impõe por si mesmo, sem que eu precise pensá-lo para que se dê. Tão funda é a obsessão dos filósofos pelo dado, que a maior parte deles se devotou à busca do dado absoluto e primeiro, daquilo que se impusesse mesmo a um pensamento incapaz de pensá-lo. Do primeiro motor aristotélico ao mundo da vida de Russell, passando pela coisa em si de Kant e pela substância de Spinoza. O que os filósofos buscaram foi sempre isso, algo que eles não pudessem inventar. Ele citou um monte de autor, conceito e tal, dá uma certa autoridade ao texto, mas isso é retórica. Porque quando ele vai citar algum desses autores, cita o Platão. O filósofo é, pois, precisamente o contrário de um pensador. Platão chamava-o amante de espetáculos. Sim, o que o filósofo ama é aquilo que, vindo do espetáculo do ser, transcende infinitamente a clausura do pensar e do pensado. Por isso ele também é o amante da sabedoria. O caminho da sabedoria só pode ser para cima e para fora. Muito bonito, muito bem escrito, mas isso é filosoficamente sustentável? Os conceitos são claros? O problema é claro? O problema aqui é, filósofos não são pensadores. Porque o pensamento é algo que é etéreo, pouco rigoroso. E cito Platão. Eu tô com a República do Platão aqui. Edição corrigida, aqui de Jacob Ginsburg, pela perspectiva, tradução do Ginsburg, revisão comparada com o grego, do Luiz Alberto Cabral, as notas de Daniel Lopes e a introdução de Maria Franco. Então essa edição foi cotejada com a tradução francesa e com a tradução grega. Aqui em 475D da República de Platão, a gente lê o seguinte. Então Glauco disse, Glauco é um dos personagens do diálogo. Glauco disse, segundo isso, terás numerosos e estranhos filósofos, pois é o que me parece sê-lo todos os que gostam dos espetáculos, por causa do prazer que sentem em aprender. Porém, os mais extravagantes a incluir nesta classe são as pessoas ávidas de entender, que, por certo, não assistiriam de bom grado a uma discussão como a nossa, mas que, como se tivessem alugado as orelhas para ouvir todos os coros, correm às dionisíacas, não perdendo nem as da cidade, nem as dos campos. Chamaremos filósofos todos estes homens e os que denotam ardor em aprender coisas semelhantes e os que estudam as artes inferiores? Pergunta o Glauco. O Sócrates responde, seguramente não. Esta gente tem apenas a aparência dos filósofos. Glauco
Pergunta de novo. Quais são, pois, na tua opinião, os verdadeiros filósofos? Sócrates responde: os que se comprazem na contemplação da verdade. Respondi. Tem certamente razão, replicou, mas o que entendes por isso? Não seria absolutamente fácil explicá-lo a outro, mas creio que me concederás o seguinte. E assim continua. Numa mera exegese do texto aqui, o Glauco diz que se essa ideia corrente de que pensadores são os amantes dos espetáculos, de que os filósofos são os amantes dos espetáculos, não daria muito certo a definição, porque qualquer um, de maneira diletante, poderia ser chamado de filósofo. E o Sócrates está dizendo, não, o filósofo não ama os espetáculos, porque os espetáculos só apresentam a gente as aparências das ideias. Aquilo que se apresenta espetacularmente aos nossos sentidos. As sombras, em jargão platônico. Ele está dizendo, o filósofo, ele contempla a verdade. Aqui no texto do Olavo tem uma confusão muito básica. Isso é coisa de ensino médio. Ele critica, inclusive, o Platão critica, inclusive, os níveis da aparência da realidade. Ele critica os poetas, por exemplo, que usam a linguagem para mostrar uma aparência que não está nada próxima das ideias divinas, eternas, imutáveis. O mundo sensível é um mundo das aparências. Não é este mundo sensível que proporciona ao filósofo o conhecimento do ser, das ideias. É a contemplação das ideias, ou seja, não das aparências, não dos espetáculos, que permite o filósofo atingir suas definições. Aqui o Olavo diz o seguinte: Platão chamava o filósofo de amante de espetáculos. Não, a gente acabou de ver, o Glauco disse isso e o Sócrates falou, não. O filósofo não admira, não ama o espetáculo do ser, porque o ser não é espetacular. Eu quis dar esse exemplo porque é o exemplo de uma leitura errada de um texto. E se todo o texto dele se baseia nisso, esse é um texto que não tem nada a oferecer. Ele quer fazer a diferenciação entre pensadores e filósofos, com o pensador sendo de uma qualidade inferior ao do filósofo. Mas ao fazer isso, ele embanana tudo. E ele se serve de autores que ele lê mal. Como é que pode? Eu peguei o Olavo porque ele é famoso e tal, não sei o quê. Todo mundo fala que ele é um grande pensador e tal. Ele tem coisas interessantes, né? Só que quando ele vai falar de interpretações de autores da história da filosofia para sustentar suas posições, ele muitas vezes pisa na bola. E aqui, lendo todas as obras que eu li do Olavo, ele pisou na bola todas as vezes. O livro sobre Maquiavel, o livro sobre Aristóteles, o livro sobre o Russell e a fenomenologia, que eu dei no ano passado para o pessoal do quarto ano, a gente identificou todos os problemas de interpretações básicas que estão erradas, são equivocadas, interpretadas equivocadamente. Na próxima aula eu posso falar de outros equívocos, aqui eu não vou ficar me baseando muito nisso. Por quê? Porque aqui a intenção é outra, eu já encerro a aula. Ele está tentando estabelecer uma diferença entre o filósofo e o pensador. A Hannah Arendt, ela fala uma coisa interessante. Ela fala que a filosofia, ela não produz saber como a ciência produz saber. A ciência analisa certas individualidades, generaliza-as e fala, a gente já sabe que água ferve a 100 graus. Nesta altitude, a água vai ferver a 100 graus. 100 graus, desculpa. A gente sabe que nesta gravidade, objetos cairão a 9,8 metros por segundo. A gente sabe que se eu pegar uma tinta vermelha e tingir a camiseta, essa tinta vai pegar na camiseta. Eu sei coisas novas com a ciência. A ciência me dá uma série de informações novas sobre o mundo. A Hannah Arendt vai dizer, a filosofia não faz isso.
Quando eu calculo 2 mais 2 igual a 4, eu passo a saber algo novo sobre a realidade do mundo. A filosofia não está aí para estabelecer informações e um saber sobre o mundo. A filosofia ela produz pensamento. E diferente do saber, o pensamento ele me permite fazer distinções. É isso que o pensamento filosófico faz. O pensamento filosófico para Hannah Arendt, pelo menos, eu concordo muito, ele é aquele que nos é capaz de mostrar distinções. Capaz de me permitir atestar uma diferença entre o justo e o injusto, entre o bom e o mal, entre o livre e o preso, entre o belo e o feio. Percebem? Quando a gente esclarece problemas, constrói conceitos para resolver esses problemas, a minha intenção é distinguir, é poder construir um certo campo de significações que me permitem distinguir as coisas. Que eu consiga distinguir um regime totalitário de um regime democrático, uma ação justa de uma ação injusta. E eu ofereço as melhores razões para essas distinções. E essas razões são pensadas. Por quê? Elas não vão atestar a verdade dessas coisas, mas elas vão atestar uma capacidade de distinção entre as coisas. Para encerrar, já que a intenção dessas primeiras aulas é definir o que é a filosofia, tem um texto do Gilles Deleuze e do Félix Guattari chamado O que é a filosofia. Se vocês procurarem, não existem muitas obras com o título de O que é a filosofia. Eu consigo pensar na do Ortega y Gasset, O que é a filosofia, na do Deleuze e do Guattari, O que é a filosofia, na do Heidegger, O que é a filosofia, e não consigo ter outras obras com este título. Tem uma série de artigos, uma série de capítulos de obras. Hannah Arendt, por exemplo, oferece uma definição do que é filosofia, mas nunca em uma obra introdutória do que é a filosofia. Mas eu gosto muito dessa do Deleuze e do Guattari, que eles dizem exatamente o que eu disse, só que com uma maneira melhor. Eles vão dizer que existem 3 tipos de grandes discursos que fazem com que a vida humana lide para compreender a sua realidade vital: a arte, a ciência e a filosofia. Essas 3 atividades são atividades do pensamento. Elas produzem pensamento, certo? Então, com Deleuze e Guattari, arte, filosofia e ciência são atividades que produzem pensamento. Só que essas atividades elas não são nem superiores nem inferiores umas às outras. Elas possuem propostas e intenções diferentes. Como eu disse um pouco atrás na aula, os campos heurísticos delas são diferentes. A arte, por exemplo, ela produz um tipo de pensamento que em nós produz percepto e afeto. O que significa isso? A grosso modo, significa que a arte consegue dar uma certa consistência a uma afetividade que sem a arte nós não teríamos acesso. Por exemplo, é muito diferente eu ir lá para o sertão nordestino e eu testemunhar a pobreza, o calor, a seca, a escassez de tudo, uma vida dura. Eu posso chegar lá e atestar, certo? Mas quando eu leio uma obra como, por exemplo, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que descreve, que sustenta uma certa imagem da vida do sertanejo, que tem uma escrita que é seca, e que vai nos mostrando toda a condição humana na sua mais crassa nudez e nas mazelas mais absurdas que um ser humano pode passar. Quando ele vai mostrando e construindo esteticamente toda essa realidade, ele produz em mim uma certa percepção, um certo afeto, que o mero fato de eu estar lá no sertão e olhar o sertão não produzem. A arte dá uma consistência, uma certa sensação que eu, por mim mesmo, não teria capacidade de sentir. Usei a literatura, mas poder usar o cinema, uma música, quando uma melodia te
causa um certo arrepio. É uma consistência, um sentimento que torna-se consistente a partir do que eles chamam de afeto e percepto. Tudo bem? Pensamento artístico, estético, produz percepto e afeto. A ciência produz pensamento, mas produz um pensamento de outra ordem. Ela produz funções. Ela liga certos fenômenos e daí eu derivo certas consequências que me atestam como certos fatos são dados. Por exemplo, a partir de funções, de operações matemáticas, eu consigo somar. Eu coloco 2, coloco um operador, um mais, coloco 2 e derivo, a partir dessa função, essa relação funcional, o 4. Ou eu pego um objeto, jogo de uma distância, calculo o tempo, calculo a velocidade e calculo a distância que esse objeto percorreu. E falo, olha, esse objeto caiu a 9,8 metros por segundo. A ciência ela é funcional, entende? E a filosofia também produz pensamento, só que o seu pensamento é conceitual. Deleuze e Guattari vão dizer, a filosofia é a atividade que cria os conceitos. Os conceitos tornam inteligíveis os problemas que a gente precisa resolver. Problemas de todas as ordens, aqui, científicos, epistemológicos, políticos, metafísicos, teológicos, não importa. A filosofia é a atividade que, ao criar conceitos, tornam os problemas inteligíveis. Eu vou dar um exemplo de que essas três atividades não estão dissociadas umas das outras. O cientista não está fazendo ciência sem filosofia nem arte. A arte não está fazendo arte sem filosofia nem ciência. A filosofia não é capaz de fazer filosofia sem arte nem ciência. Todos esses tipos de discursos, apesar de nenhum ser superior ou inferior ao outro, são complementares. Eu vou dar o exemplo da física. A física moderna ela é constituída a partir de uma relação feita entre a física e a matemática a partir do Descartes. Vocês vão aprender o Descartes. Mas a partir de toda a elaboração, toda a matematização, a partir de Galileu, fundamentalmente, metafisicamente por Descartes, né, ele justifica a aplicação da álgebra na geometria e cria a física matemática, basicamente, a partir disso. É a geometria analítica. Deriva-se desse pensamento a mecânica newtoniana. E Newton consegue pela primeira vez mostrar que corpos dotados de massa se atraem e se repelem numa proporção tal lá, matemática que ele calculou. Existe uma força, os corpos não precisam mais de uma força física que façam com que o movimento se inicie ou pare. Há a possibilidade de exercício de forças à distância. F igual a m vezes a, certo? Força é igual massa vezes aceleração. Olha só, o Einstein, e é como a gente explica a gravidade hoje em dia, discordou um pouco disso. Porque ele discordava que os corpos, ou todo o corpo é dotado de massa. Porque existem corpos que não são dotados de massa. Para estudar a luz, por exemplo, a mecânica de Newton não serve. Einstein fez um experimento. Ele veio aqui para o Ceará, olhou para um eclipse lá e viu, e hipotetizou. Se os cálculos dele estão certos, a luz vai sofrer uma curvatura, consequência do campo gravitacional que rege o universo. Se a luz é afetada pela gravidade, quer dizer que não só corpos dotados de massa são atraídos pela força gravitacional. Einstein estabelece que os corpos com massa eles deformam o espaço e faz com que os outros corpos com massa ou não sejam influenciados por este movimento produzido pelo seu peso no espaço, pela sua deformação no espaço. Certo? A luz, ela agora é reconhecidamente um corpo não dotado de massa, mas que é atraído pela gravidade, por essa força invisível que opera
a distância. Para que eu falei isso? Para Newton, um paradigma de pensamento era força é igual a massa vezes aceleração. Para Einstein, energia é igual a massa vezes a constante. Energia é igual a massa vezes a constante. O Einstein tem que definir e ele tem que reconceitualizar a própria noção de energia, que antes era a força. Newton nunca entenderia E igual a mc ao quadrado. Por quê? Porque para ele é impensável que energia seja igual a massa. O Einstein teve que reconceitualizar a noção de energia. E por conseguinte, o que ele entende por massa. E por corpos dotados de massa. Quando Einstein cria um conceito, quando ele define ou se serve de um outro conceito para definir energia, ele está fazendo filosofia. A filosofia é a atividade de produzir, de construir conceitos. Não é uma atividade que está relegada apenas ao filósofo profissional. Percebe? Um cientista pode criar conceito. Mas quando ele está criando o conceito, ele não está no discurso científico, ele está no filosófico. Quando ele produz as funções, ele deixou de validar ou de exercer o discurso filosófico, melhor dizendo, e está exercendo o científico. Quando Einstein cria uma anedota ou escreve um livro tentando explicar imageticamente a teoria da relatividade, ele está fazendo arte. E assim por diante. Isso é pensamento radical, é rigoroso, é ir à raiz, é explicar o que eu entendo por energia. E por que essa definição, esse conceito, rege essa lei que a partir dessa função eu descrevo. A gente está em época de descrédito da ciência e da filosofia, enfim, época de terraplanismo, época de pseudociência, época de que Newton e Einstein e Descartes e todos os físicos são conspiracionistas, escondendo uma certa verdade. Assistam a um documentário na Netflix ou baixem chamado Terra é Plana. Não é um documentário feito para tirar sarro dos terraplanistas. É um documentário muito bonito, muito bem feito. Os protagonistas são terraplanistas e são eles quem falam. Os cientistas aparecem muito pouco. Só que a gente mostra como, ou esse documentário mostra como que eles são pouco radicais. Como o pensamento deles não é radical o suficiente para lidar com os problemas que eles estão levantando. Que não são problemas reais, que já foram resolvidos. Por exemplo, o Einstein e o Newton são grandes conspiradores. Assim, a Terra não é redonda e a física deles não funciona. A gravidade é uma força que não existe, assim como a seleção natural do Darwin não existe. Todos sustentam as mesmas coisas. Só que no documentário mostra os terraplanistas indo para uma convenção, indo para a NASA. Eles estão indo para a NASA para debochar da NASA. E a câmera sutilmente só vai da estrada para o GPS que eles estão seguindo para chegar na NASA. Olha a incongruência. É o que o Parmênides está falando. Não dá para pensar o que uma coisa é e não é ao mesmo tempo. Isso é confuso. Como você acredita que a Terra é plana e usa um GPS? O GPS ele funciona a partir do pressuposto de que a Terra é esférica. Quando você liga um GPS e as coordenadas são coordenadas da Terra esférica, e você coloca local de partida e local de chegada, e você chega no tempo calculado, essas coordenadas já provaram que a Terra não é plana. Se fosse plana, a distância e o tempo seriam outros. Ou o Einstein. O Einstein é um conspiracionista. A mecânica, a teoria da relatividade, ela é uma mecânica charlatã. Porque ela também pressupõe a Terra redonda, pressupõe a força gravitacional, enfim, pressupõe a luz como sendo influenciada pela força gravitacional.
E os terraplanistas estão fazendo experiências com laser. Ora, o princípio que permitiu a construção dos lasers é a física relativista do Einstein. Percebe? Eu uso um negócio cujos pressupostos eu estou dizendo que são charlatães. Mas como é que esse negócio funciona, já que a sua ciência não funciona? Percebem que isso é não pensar radicalmente. Isso é pensar que as coisas são e não são o que elas são. Ao mesmo tempo, confusamente, obscuramente. Isso não é filosofia, isso não é ciência, isso não é nem arte. Filosofia é pensamento claro, que constrói, mostra, esclarece um problema e a partir de conceitos, de construção, de criação de conceitos, tenta lidar com esses problemas. É só isso que a filosofia faz. A filosofia é a atividade que estabelece a partir de argumentos e de conceitos os pressupostos mais básicos do pensamento humano. Essa é a definição de filosofia que eu queria chegar a vocês. Já falei algumas vezes e repito. Filosofia é a atividade que instaura problemas e constrói conceitos para resolver esses problemas. Estes são os pressupostos mais básicos do pensamento humano que a filosofia tenta ou criticar ou instituir. É isso que o pensamento filosófico faz. É pensamento radical e pensamento claro. Não é sinônimo de pensamento fácil. É claro, ou ficam claros os argumentos dos filósofos e das filósofas, quando eu entendo os seus pressupostos. Última lição para a leitura de textos filosóficos aqui, então. Depois de tudo isso, depois de falar de tudo isso, vocês sabem que vocês têm que ter rigor, sistematicidade, tem que se debruçar sobre os textos, sobre os problemas, sobre os conceitos. E vocês mesmos tentar reavaliar esses conceitos e criar conceitos. Criar conceito não é criar palavra nova, é criar definições que funcionam melhor em um determinado argumento para resolver um determinado problema. Um conceito, uma definição nunca é verdadeira ou falsa. Um conceito é adequado ou inadequado. Certo? E o que a gente precisa fazer então para continuar a filosofia de maneira mais rigorosa e mais adequada? Como eu já disse, filosofia não se aprende vendo videozinho no YouTube. Veja um monte, né? A maioria fala bobagem. Filosofia tem que ser feita lendo e confrontando a leitura. Você tem que confrontar o autor, você tem que fazer perguntas para o texto. E você, antes de mais nada, tem que partir dos problemas dos autores. Eu estou com a República do Platão. Eu posso abrir o livro e ler ele de cabo a rabo. Eu posso saber do que ele está falando. Isso não significa que eu entendi o livro. Há um modo filosófico de ler filosofia. Não há mera leitura técnica. O fato de a gente saber português não significa que a gente entende filosofia. Se eu ler os livros todos de cabo a rabo e não tiver a menor ideia de qual é o problema que esse livro está tentando resolver, eu posso ler milhares de bibliotecas inteiras de filosofia e saber do que as obras falam. Mas se eu não entender o problema da obra, eu não vou entender o porquê esta obra existe e é relevante. Eu entender que o problema do Maquiavel, ou que o Príncipe do Maquiavel, não é apenas um livro que dá dicas para o tirano poder se manter no poder. Não, Maquiavel tem um problema aí. Ele quer mostrar para o príncipe que ele precisa fazer certas coisas, mas essas coisas só vão dar certo se o sistema político no qual eles estão inseridos for a república. Porque o Maquiavel é um republicano. Então, ele está falando, o problema é que a Itália está fragmentada. Precisamos unificar a Itália e esta unificação tem que visar a república. Caso contrário, toda instituição de poder político aqui será tirânica e estará fadada ao fracasso. Qual que é o fracasso de qualquer regime político? Não visar o bem comum. O problema do Maquiavel é bem claro. Florença não está boa. Eu preciso construir uma forma realista de sistema e de regime político que dê conta desses problemas estruturais de Florença.
O problema fundamental é, ela está fragmentada. E segundo, ela não é uma república. Platão, mesma coisa. Eu preciso construir a cidade que seja justa. Por quê? Porque tem um problema a obra. Tentar dar conta do problema da democracia ateniense. A democracia ateniense está em crise. Como é possível, e é o problema, todo problema é resumível em forma de pergunta. Todo problema deve ser explicitável numa forma de pergunta. Senão, o problema é obscuro. Para Platão na República, como é possível delinear uma organização civil, uma politeia, traduzida aqui por república, que seja justa, que produza uma harmonia visando um certo bem coletivo? Como é possível? Esse é o problema da obra. Como é que nós idealizaremos uma república que seja funcional? Por que Platão escreve isso? Porque Atenas não está funcional. Ele não sentou lá, não tinha nada para fazer e escreveu isso. Ele tinha um problema fundamental da vida dele, das circunstâncias no qual ele estava inserido. Os problemas filosóficos surgem da vida dos filósofos. São problemas que lhes são caros, são problemas da sua época. Um filósofo, uma filósofa consegue aprender os problemas fundamentais da sua época e fazer um diagnóstico desse presente e tentar oferecer saída. Então ninguém vai entender filosofia, não vai entender filosoficamente as obras das filósofas e dos filósofos, senão, antes de mais nada, entender qual que é o problema que estas obras estão tentando esclarecer. Se não resolver, pelo menos esclarecer. Este problema tem que ser abordado e enfrentado. Acho que está tudo bem. Por hoje é só, 1h40 de aula. Qualquer problema, qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail, me perguntar nas próximas aulas, enfim. Mas eu acho, para as aulas destinadas ao que é a filosofia, acho que essas informações estão boas. Tá bom? Na aula que vem a gente conversa mais e eu falo mais sobre indicações bibliográficas e sobre textos que a gente vai ler e analisar na aula. Tá bom? Se discordarem, me apresentem as razões pelas quais vocês discordam da minha posição. Certo? Bom fim de semana para vocês, boa semana, e já eu coloco as atividades para que vocês resolvam para constar como presença. Tá bom? Vai ser facinho, baratinho, não vai custar nada para vocês. Abraço.